Segundou, estamos entrando na última semana aqui pré-natal. Ainda tem muito negócio para fazer, mas estamos entrando na reta final aqui do ano de 25. E dá para a gente fazer aqui quase que um resumo, mas eu pedi para a minha equipe quais são as perguntas assim mais importantes ou mais frequentes que eu ouço aí de vocês, dos meus leads, né? De vocês, nossos tanto alunos como futuros alunos, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Quem é o Carlito Franco? Essa é a pergunta que surge. Eu falo, então deixa eu contar duas histórias sobre mentorias que aconteceram essa semana. Então isso talvez dê para vocês se enxergarem em como seria, né, o papel, a relação de vocês tendo o Carlito Franco, que sou eu, como seu mentor, né? Vocês sabem, na minha história, se vocês já ouviram aí, eu tenho mais de quase 40 anos, né, como mentor, como professor convidado no exterior, nos Estados Unidos, mais também de 40 anos aí de consultoria para grandes empresas brasileiras, como o Grupo Votorantim, Laboratório Cheia, né, que é a maior indústria farmacêutica brasileira, um inúmero grupo aí de exportadores de café, grupos do agronegócio, enfim, tem uma experiência extensa. Mas vamos ver hoje o que aconteceu essa semana que daria para projetar aí o que você poderia enxergar em mim como seu mentor. Em dois eventos que eu participei essa semana, o principal deles foi esse fim de semana, foi o Mundo Paralelo do Érico Rocha, onde eu sou mentorado, né? Eu faço parte, mas ele estava lá em mais de 4.000 pessoas. Eu sou, né, o que a gente chama de faixa preta, eu já faturo mais de 2 milhões por ano usando marketing digital. E então, né, estou lá interagindo com outras pessoas que estão na minha faixa, outras pessoas que são maiores do que eu e outras pessoas que são menores do que eu e que fazem parte lá desse evento, estavam lá e interagindo comigo, entre as palestras, entre um caso, entre outro caso, né, então, os dois casos que eu vou contar é um caso de uma dona de uma empresa de marketing, de uma agência de marketing digital aqui do Brasil. Eu não vou citar nomes só para não expor, mas depois aqui no Direct eu posso citar nomes, mas ela tem uma empresa de marketing digital, tem uma clientela e tem um produto, e a dúvida era se ela comprava ou não a mentoria para entrar nesse ano de 26, ela já estava comprometida, ela comprou uma mentoria de tráfego, né, de um dos principais mentores de tráfego, que é o Pedro Sobral, uma mentoria boa, já está assim, investida, já tinha investido mais de 20 mil reais, e ela não sabia se valeria a pena ela entrar em mais uma mentoria para os seus negócios. E daí, no intervalo, eu sentei com ela, ali na plateia, sentei com ela e fiz algumas perguntas, né? E são as perguntas que eu faço para você no 57 em 7. E foram perguntas bem do 57 em 7. Você já tem cliente? Ela falou, tenho cliente, inclusive eu tenho 3 clientes que queriam ou que querem que eu faça o lançamento deles. Então ela é uma agência de marketing, né? Mas não é uma agência de lançamentos, ela é uma agência de marketing. Ela falou, eu tenho 3 clientes que querem ou estão conversando comigo, querem saber mais sobre se eu topo fazer o lançamento deles. Ela já está investindo em tráfego, já está aprendendo a fazer tráfego. Então eu falei, bom, legal, então você tem os clientes. Então eu ensino muito você a separar. Então do grupo de clientes dela, um grupo grande de clientes, ela tem 3 que querem fazer lançamento com
comunicação com o mercado, né? Então, ampliar as vendas através de lançamentos, que é uma técnica de venda de produto. Falei, legal. Então, eu ensino muito vocês a diferenciarem os clientes, a achar o cliente dentro da tua clientela para um serviço diferenciado. E era exatamente o caso dela. Então, a hora que ela colocou isso para mim, falei, legal. Então, para a mentoria que você quer comprar, a gente estava falando uma mentoria mais de alto nível, uma mentoria mais, no meu caso, uma mentoria experience, uma mentoria mais específica. O investimento dela seria um investimento aí da ordem de R$40 mil. E daí eu falei, pensa o seguinte, essa mentoria, né, é comum no nosso meio a gente oferecer como garantia. Se você não faturar pelo menos o valor da mentoria, que são R$40 mil, se você não faturar mais pelo menos R$40 mil, a gente te devolve o dinheiro mais 25%. Falei, então, tem uma garantia. Uma garantia, sim, é só comprar, se não fizer, não. Tem que cumprir, né, as etapas, tem que cumprir o que deve ser feito, fazer lançamento, fazer análise, fazer isso, mas coisas que é justamente para isso que alguém compra uma mentoria. Então tem que não só comprar a mentoria e ficar sentado, tem que comprar a mentoria e ir fazendo cada um dos pilares, né? Então eu falei, imagina, então você tem essa garantia. Então você está comprometido a fazer, dá para você fazer, né? Agora, chama esses 3 clientes, agora já, vai lá no WhatsApp e oferece para esses seus 3 clientes a oportunidade de você fazer o lançamento deles numa condição diferenciada, tá? Normalmente, quando a gente lança em parceria o produto de alguém, a gente se torna o expert. Eu vou lançar, fazer toda a campanha, o tráfego, toda a estratégia que o meu cliente precisa para vender no mercado de internet. Então, normalmente, o padrão, né, de um bom lançador é cobrar 50% do resultado. Muito expert fica meio indignado com isso, mas é o padrão. Um bom lançador com sucesso cobra isso. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai oferecer para 3 clientes um valor fixo, eles vão pagar R$2 mil por mês durante 12 meses, e você, ao invés de cobrar 50%, você vai cobrar 15%. E diz que isso é para o primeiro ano, que é para eles testarem, aprenderem. Então você vai cobrar um fixo de 2 mil mais 15% do valor dos lançamentos. Então, estrategicamente, ela está oferecendo uma grande vantagem para o cliente dela. Essa é a ideia. E mais, e oferece também para o teu cliente uma garantia, que é, se ele não obtiver como resultado, né, nas vendas, pelo menos o valor que ele pagou, que são 12 parcelas de 12 mil, que são os 24 mil, você devolve o dinheiro, tá? Da mesma forma que ela, né, quase que faz uma cascata, ela vai investir num conhecimento novo, e se não tiver resultado, ela recebe o que ela investiu, e da mesma forma ela repassa para o cliente. O legal, então esse é o resumo desse caso. Ela na hora entrou, ela falou, não tinha pensado nisso. E ela entrou no WhatsApp dela, enquanto a próxima palestra continuava, ela entrou no WhatsApp, mandou esse convite para 3 clientes, e um deles imediatamente já se interessou. Então, o que nós fazemos muito, o meu trabalho como mentor, meu trabalho ensinando, é ensinar da minha experiência prática. Vem muito de experiências que eu já fiz, vem muito de coisas que eu já observei e que a taxa de sucesso tende a ser alta. E no caso dela, né, imediatamente ela falou, ela não tinha pensado nisso. Segundo, imediatamente ela executou e já abriu uma perspectiva que ela ainda não tinha. Então esse aí é um caso fresco, eu estou contando desse fim de semana. Mas teve um outro caso interessante também, numa mesma imersão, que ele estava em Brasília, em junho,
maio ou junho. Eu já era Plat 2+, tinha um casal de Goiânia, que estava na faixa, ainda não tinha chegado no 1 milhão, estava faturando em torno de 1 milhão, mas... e daí a gente sentou, tomou café da manhã juntos. Passamos lá 1 hora, tomando café da manhã juntos, e me contou o Carlos, né? Cadu contou para mim o que ele fazia. Ele vende botas, né? Barretos, botas para rodeio, etc. Me mostrou o perfil dele, me mostrou que estava indo bem o negócio dele, etc. Eu dei uma olhada, né? Eu também tenho negócios no agro, tenho vivência no agronegócio, não só como sou produtor de café, mas minha origem, né? A gente tem fazenda, sempre vendi para o agronegócio. Olhei o produto dele, umas botas bacanas, de texanas, falei, legal. Mas tem oportunidade aí. Ele falou, como? Falei, tem. Você pode vender botas muito mais caras. Continua vendendo as botas que você tem, mas no agronegócio brasileiro tem gente com muita grana. Você pode vender, né, botas muito mais caras. A bota que, digamos, na categoria dos relógios seria o Rolex. A bota que na categoria das bolsas seria uma bolsa Hermès, seria um Louis Vuitton. Você precisa ter uma bota chique, uma bota cara. Se uma bota custa R$1.000, você precisa ter uma bota de R$10.000, R$15.000. Você precisa ter uma bota única, uma bota que agregue um grande valor. Ele ficou meio ressabiado, assim, não tinha pensado nisso. Falei, tem mais, o Texas é muito legal, eu fiz muito negócio no Texas, né? Eu fui importador do Texas de computadores, eu representei uma fábrica de computadores que chamava Austin é o nome da capital do Texas. Isso nos anos, vocês não vão lembrar disso, mas anos 90, quando o Collor foi presidente, abriu o mercado para importação. Eu passei um mês viajando nos Estados Unidos e passei a ser representante da Austin. E daí olhei e falei, cara, você precisa, tão logo quanto você possa, vai para o Texas, visita seus fabricantes de botas e fecha um contrato, trazendo, adicionalmente a tudo que você faz, trazendo botas top, botas que sejam caríssimas, botas de luxo. E daí não encontrei mais ele, né? E depois a gente teve um encontro em novembro, eu estava já no Plat 2+, ele ainda não estava, então a gente não se encontrou, mas nesse evento desse fim de semana do Mundo Paralelo, ele estava recebendo a premiação dele de quem fez 2 milhões. E daí eu falei, que legal, cara, você fez 2 milhões, que maravilha, parabéns. Ele falou, eu preciso te agradecer. E daí ele me contou, eu não lembrava essa história que eu estou contando para vocês, mas ele me contou essa história. Ele falou, olha, dali 2 semanas eu estava no Texas, mostrei meu negócio, eu fechei e aumentei de julho para o final do ano, aumentei 30% do meu faturamento. E quando ele aumentou 30% do faturamento dele de um negócio que ele já estava rodando, vendendo para os clientes que ele já tinha, ele aumentou acrescentando um produto de valor muito mais alto. Então ele aumentou o faturamento dele sem gastar um centavo a mais. Isso é 57 em 7. É isso que eu ensino, é isso que a gente faz. Então, contando esses 2 casos para vocês, eu quero mostrar um pouco assim do contexto de hoje. Numa mentoria como a nossa, no 57 em 7, quando eu sento com você para fazer uma análise estratégica, que foi exatamente esses 2 casos que eu contei, que eu fiz quase que informalmente, mas que eu sento, faço uma análise estratégica do seu negócio, a gente faz o que a gente chama de uma sessão de 1 a 1, né? Isso faz parte do programa. Eu sento para analisar com você o seu caso. Eu contei 2 casos aqui de muito sucesso para vocês. E é exatamente isso que o meu programa, a partir do curso e caminhando para as mentorias e depois para as mentorias de mais alto nível, é exatamente isso que eu consigo fazer com vocês. E por que eu consigo fazer isso? É um pouco isso. Quem é o Carlito Franco? Então, eu sou Deus, né? Eu sou iluminado? Não sou Deus, sou iluminado. Eu sou um consultor, empresário, né? Professor,
com muitos anos de experiência, com 40 anos de experiência na grande empresa, na média empresa e agora, mais recentemente, trazendo tudo isso para o mercado online. Então, é uma característica um pouco nova, porque não era para eu estar aqui. Era para eu estar cuidando dos meus negócios, era para eu estar, né, cuidando do Riviera Brasil, que é um patrimônio que a gente tem, que rende bastante, usando o marketing digital. Era para estar cuidando daquilo que a gente já consolidou, né? A clínica doutora Malu Franco também, que a gente mesmo aplicando o marketing digital, a gente também tem tido crescimento, mas quase que eu trazer tudo que eu já fiz na vida e reformatar como digital, inclusive estamos registrando, né, os programas de MBA, de pós-graduação e de extensão, no formato acoplados ao 57 em 7, foi um desafio que me deu alegria em fazer. E é isso que eu estou fazendo. Então ele tem uma aura de exclusividade, porque não é comum você ver um mentor experiente, vivido como eu, fazendo o que eu estou fazendo. Normalmente os mentores vividos e experientes como eu estão desfrutando dos netos, estão desfrutando da vida, estão, né, se aposentaram ou estão fazendo alguma coisa diferente. E ao fazer isso, também para mim não é sacrifício nenhum, né? Na verdade, desde que eu passei pelo desafio da cura do câncer e fomos, né, já estou curado há 2 anos e nesse processo eu tive novas experiências de vida, uma nova visão de vida, né, uma nova visão do valor da vida, da importância que são meus filhos, da importância que são meus netos, né, de como a vida é boa, de como é gratificante poder ajudar. Então, não só ao vender meus cursos, ao abrir oportunidade das minhas mentorias, mas também tudo isso que eu faço, muito do que eu faço, como mentor, eu faço de graça para quem não pode pagar. Eu faço de graça como projeto missionário. Então, eu participo de projetos missionários aqui no Brasil, fazendo o que eu tenho de melhor. E isso já tem transformado a vida de muitas pessoas. Então, basicamente, quem é o Carlito Franco e o que é a mentoria 57 em 7, dá para resumir com esses 2 casos, né? Então, se eu olhar ali atrás de mim, ali, meu diploma de mestre, meu diploma de doutor, se eu olhar aqui para o outro lado, se eu pegar lá meu certificado de Theta Healing, né, de avançado em Theta Healing, minha formação como coach, etc. Tudo isso tem valor, né? Foram coisas que eu fiz e que me custaram tempo e dedicação. Você pegar ali meus livros, né, principais livros, ali os meus troféus, né? Agora, esse fim de semana eu ganhei mais um, então vai aumentar naquela galeria ali, que me reconhecem, né, como desempenho de fazer 6 em 7, que é vender 6 dígitos em uma semana, fazer 6 em 1, fazer 7 dígitos em 12 meses, né? Aquele lá com aquela faixinha preta, o 448, né? Sou faixa preta 448 do ecossistema do Érico. Tudo isso são títulos, mas não é isso que vale, né? Esses títulos só certificam o que a gente fez, né? E mostram na prática os resultados. Esses 2 casos que eu compartilhei com vocês são casos práticos de como a mentoria pode transformar o seu negócio. E talvez você pense, e no meu negócio, né? O que o Carlos, o que o Carlito poderia dizer para mim? O que o Carlito poderia me orientar? Então, veja bem, nesses 2 casos que eu mostrei para vocês, a agência de marketing está muito lá no comecinho do uso do marketing digital. No marketing digital, ela fatura 0.
O caso do Carlos, das botas, né? Ele já estava faturando em torno de 1 milhão por ano. Ele pulou para 2. No caso da agência de marketing, que vai introduzir, né, o serviço de lançamento, provavelmente ela vai aumentar aí muito mais do que o investimento que ela está fazendo numa mentoria adicional. Então, nós estamos falando aí de um aumento de mais de 57% em 7 meses. Ela vai começar a fazer isso em janeiro e vai começar a entregar resultados, né, para os seus clientes ao longo ali de março, abril, maio, junho, né, nos 7 meses ela já vai com certeza ter faturado mais que os 57% de aumento da lucratividade dela nos lançamentos de marketing digital. Essa semana, né, eu estou marcando aqui alguns 1 a 1 para a gente fechar aí o ano, né, eu estou marcando uma sessão de 1 a 1 com a Laura, que é uma pequena empresa na área de comércio, né, em Luanda. Ela ainda está na faixa aí, ela já tem um número razoável de funcionários, já tem mais de 20 funcionários. Então, é um caso que a gente vai olhar como a gente pode aumentar esse faturamento dela em 57% e muito mais que esse faturamento, né, a sua lucratividade. O caso que eu comentei com vocês, só de acrescentar um produto de luxo na matriz de produtos lá do Carlos Eduardo, ele aumentou receita sem aumentar custo. Então, né, ele não precisa fazer estoque de botas de luxo, ele precisa mostrar a bota de luxo. E ele vende ela sem estar no estoque, né? Ele vende em cima do estoque do fabricante. Então tem bota de $10 mil. $10 mil nos Estados Unidos. Normalmente o preço de venda aqui é mais que o dobro. Então, para você ter uma ideia, tá? Como isso funciona. Tem aqui um outro caso, né? O caso do Djavan. Ele é varejista, já está numa faixa de faturamento já de empresa já, no Brasil seria PME, né? Uma pequena e média empresa, já está faturando mais de 300 mil reais por mês, por ano, né? Já tem 200 funcionários. E o que pode ser feito no caso do Djavan, né? Então é um outro 1 a 1 que a gente está marcando. Temos aqui o caso também do Denis, que também tem essa mesma característica, tá? O Denis é da área, ele está no varejo de alimentos. Os 3 casos de Angola. Então, eu mostrei 2 casos aqui no Brasil, desse fim de semana. Estou mostrando 3 casos para vocês, 3 casos de Angola. Então, isso mostra, primeiro, que as oportunidades de negócio estão em todo o mundo. Estão aqui no Brasil, estão na África, estão na Europa, estão em todo o mundo. Segundo, a natureza dos negócios, né? Eu falei de uma agência de marketing, de um varejo do agronegócio, que são botas, uma coisa específica. Não estou falando de tratores, estou falando de botas, né? Um acessório, né? E depois aqui com os casos de Angola, a gente está falando de varejo, de alimentos, né? E abastecimento e assim por diante. Mas o mercado é muito amplo, as oportunidades são muito extensas. Então, se você quiser, essa semana ainda dá para a gente fazer 2 coisas. Você entrar em contato com a minha equipe, e mesmo sendo aqui vésperas de Natal, nós estamos trabalhando a 1000 essa semana, fazendo negócio, fechando negócio. Então dá para você fazer 2 coisas. Uma, mandar minha equipe vai fazer algumas perguntas para você, mas levantar alguns dados para ainda essa semana a gente fazer uma sessão de 1 a 1 do seu negócio. E ainda essa semana a gente está com as últimas inscrições abertas
do curso 57 em 7, com o Order Bump, né, que você pode comprar junto, a liderança de alta performance, e nós estamos com as últimas vagas ainda disponíveis para você, com 90% de desconto. Então, são dois presentes aí de Papai Noel para você fechar o ano. Fazer 1 a 1 comigo e a oportunidade de você estar ingressando ainda esse ano, na última turma desse ano do 57 em 7, do nosso curso 57 em 7, com o liderança de alta performance, os dois com 90% de desconto. Quer dizer, o que você está levando de desconto é alguma coisa da ordem de R$12 mil. Então, não é pouca coisa. Então, aproveite, fala com a minha equipe, faça o seu comentário aí, eu quero, e a minha equipe confirma com você, vai fazer uma triagem rápida, pegando os dados do seu negócio, e daí preparando e agendando um horário comigo para a gente poder trabalhar no seu 57 em 7. E lembra isso, né? Que mesmo com 90% de desconto, tudo que eu vendo tem garantia. Né? Então, essa garantia de que se você não fizer o 57 em 7, se você não recuperar pelo menos o que você investiu no curso, eu te devolvo 100% do que você investiu, mais 25%, tá bom? Então, em termos, é o melhor investimento financeiro. Se você fizesse um CDB, se você fizesse uma aplicação financeira, você vai obter no máximo aí 10% ao ano. Eu estou te oferecendo 25% de lucro. Se você investir 10 mil, eu te ofereço, né, 25%, ou 2.500 de rendimento, caso você não consiga fazer o seu 57 em 7, caso você não consiga receber ou fazer adicionalmente pelo menos o valor que você investiu. Então, eu faço isso desde um investimento de R$1.500 até um investimento de R$250 mil, em suma, em tudo que eu vendo. Eu te ofereço essa garantia. Satisfação garantida, né? Isso é um ditado de muitos anos atrás. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, mais que isso. Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta, mais 25%. Tá bom? Então, comenta aí eu quero, fala com a minha equipe, manda um direct para a minha equipe, ou entra direto e faz no perfil e entra no WhatsApp e pede para falar conosco, que minha equipe vai cuidar de triar isso para vocês nessa última semana antes do Natal, que nós estamos trabalhando com muita garra, com muito empenho, porque eu quero ver o teu sucesso acontecer em 26, mas para ele acontecer em 26, vamos começar, dá tempo de a gente começar ainda em 25. Um beijo no coração.